Olá, cancerianos e cancerianas! Vamos falar deste momento tão bonito. Neste exato momento, a Lua se encontra no signo de Virgem. No dia 19, já fiz um vídeo maravilhoso sobre. A Lua vai estar no signo de Libra. Estão prontos para as mudanças gigantescas a partir de agora, para os próximos meses e anos. Mas enfim, vamos falar deste momento tão bonito. Feliz aniversário para todos que estão aniversariando no dia 17, 18 e 19, principalmente dos que estão aniversariando no dia 19. Vai ser um dia, vai ser uma energia maravilhosa. Mas enfim, deixem nos comentários como vocês estão se sentindo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha. Hype este vídeo, gente. É muito importante. Mas vamos ver quais são as mensagens através do tarô neste exato momento. O que precisamos saber? Estão prontos? Estão prontos? Vamos ver? E já começamos com Pajem de Copas. Esta carta fala muito de uma surpresa, no sentido de, gente, eu nunca me senti assim. Ou, olha esta novidade. Esta novidade está dando uma sensação de inusitado, uma sensação de esperança. Pode ser uma conexão espiritual, pode ser um sonho diferente, pode ser uma revelação diferente, pode ser você descobrindo uma habilidade diferente, pode ser você linear e de repente alguém falando, vem aqui, faz isto. Ou algo acontece e você fala, gente, a minha vida saiu da monotonia. De repente, agora eu tenho um porquê acordar cedo e fazer alguma coisa. Agora eu tenho um porquê sair de casa. Agora eu tenho um porquê conversar, trocar, me relacionar. Não sei. Só sei que você foi picado por algo que dá mais otimismo, entusiasmo, mais conexão, sensibilidade. Muita espiritualidade também. Ok, mais informações. O que precisamos saber exatamente agora? Temos 8 de paus, várias mensagens, através de sonhos, através de uma meditação. Tentem fazer um reiki ou qualquer terapia holística, porque talvez, principalmente para quem já tem uma clarividência, enfim, uma mediunidade, pode ser que você tenha revelações bem interessantes em relação ao seu futuro. Ou a como farmar aura daqui para frente. Como ser confiante, seguro, talentoso. Como causar também um impacto. Esta carta representa pessoas que já conheciam você, só que de repente estas pessoas ou situações não conseguiam ver claramente quem você poderia ser. Então imagine uma pedra bruta se transformando num diamante. E de repente, estas pessoas ou situações veem em você algo promissor. Esta carta fala de algo promissor. Temos o Cavaleiro de Copas, que é esta pessoa chegando, elogiando, extraindo de você o melhor. Claro que não precisamos esperar esta validação, mas pode ser que esta nova energia atraia estas pessoas. 4 de espadas, tranquilidade, paz. Mesmo você com a sua armadura, existe aqui um respirar, uma tranquilidade. Temos o 9 de ouros que representa o estar bem-sucedido. Esta farmação de aura, você saindo de casa pronto para vencer. Ou melhor, falando, sendo, através ou a partir desta vitória. E claro que tudo isso é muito relativo, né, gente? Prontos para vencer. Vencer o quê? O que é vitória? Cada um está num nível de consciência e de repente vitória para você é uma coisa, sucesso para você é outra, enfim. Aqui 8 de ouros. Então, esta é uma carta que fala de recompensa, resultado, foco no trabalho. E este trabalho não é apenas para alguém, por dinheiro. Este trabalho é sobre legado. Uma pessoa falou, esta leitura, a última leitura que foi maravilhosa para o dia 19, não é para pessoas acima dos 60 anos. Eu não sei vocês, tá, gente? Mas a maioria das pessoas que eu converso acima de 60 anos estão ali, buscando, se realizando, querendo mais,
com fome de vitória, com vários sonhos guardados, precisando colocar para fora. Então, eu já conversei com pessoas de 60, 70, 80, quase 90, ainda buscando um sentido à vida. Então, se você vê a sua idade como um ponto de estagnação, talvez este canal não seja para você mesmo, mas aqui este trabalho não é sobre cumprir o que a sociedade pede, mas é sobre deixar uma história contada sobre você, sobre a sua família, sobre o seu fazer, o seu ser. Para daqui 100, 200 anos, talvez você ainda ser lembrado. Tem pessoas que buscam isto. E eu gosto dessas pessoas. Eu gosto dessas pessoas. Então, aqui que a gente está falando? A gente está falando de um resultado. A gente está falando de uma consciência. Melhor carta do tarô, o Sol. Aqui estamos falando da sua essência, independente. São fases astrológicas. Temos planetas geracionais que demoram décadas para mudar, para trazer um novo ciclo. Então tem pessoas que não tiveram a chance, quando tinham 15, 20 anos, de serem. E de repente agora, com 60, tem esta chance. Talvez de uma forma diferente, mas tem esta chance. Então, como tudo está acontecendo, neste exato momento, 2020, 2026, 2032, não importa a sua idade. Esta fama, no sentido de reconhecimento, este sucesso no sentido de uma aura farmada. Isto pode vir de qualquer forma ou em qualquer época. E não é porque você tem 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 anos que existe uma limitação. Desfrute disto, independente. Todos vieram para vencer, dentro da sua realidade, independente da idade. Temos aqui a sacerdotisa, a carta da espiritualidade do terceiro olho, do chakra principal do signo de Câncer, de enxergar coisas que vocês não enxergavam. A nossa realidade é muito subjetiva. Eu vejo a vida de um jeito, e este ver de um jeito me leva para caminhos. Você vê de outros, e este outro te leva para outros caminhos. Então, às vezes reclamamos da vida, mas tudo é um reflexo da forma que a gente enxerga a vida. E pode ser dolorido, pode ser maravilhoso, depende. Então, vamos também não ter tanto apego a como enxergamos? Eu já falei aqui milhares de vezes. Se vier uma notícia ou um conhecimento onde tudo que eu acredito é colocado em xeque, eu jogo tudo para o alto. Eu me adapto, eu passo a estudar, a entender e a acreditar em outras coisas se for preciso. Não se prenda às próprias crenças. No dia 19, vamos ter, a 4 graus, 3 planetas extremamente importantes que falam deste planeta geracional. Plutão, Netuno, Urano, junto com Júpiter. Então, assim, existe também um dissolver crenças, um dissolver até nossa conexão espiritual. De repente, é totalmente diferente do que a gente acredita há tanto tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, tenta ser fiel ao que você sente, mas sempre questionando também se o que você sente não parte do seu nível de entendimento como um todo. Às vezes somos limitados e enxergamos coisas específicas por conta dessas limitações. Então, sempre reflita e questione o que você está vendo, sentindo, acreditando. Ok, esta carta também fala para você levar a sério estes insights, estes sinais, estes sonhos, estas conclusões, estas clarividências, porque às vezes a resposta já chegou e você, por não acreditar na sua intuição, você acaba não aproveitando, não sendo contemplado. Ok. Temos o 4 de ouros. Esta é uma carta que representa muito o signo de touro. Ok. Bom, eu sempre falo que essa carta fala muito de apego, né? Até mesmo dá aquela sensação de eu não posso perder isso porque isso é tudo que eu tenho. Se eu perder isso, talvez eu não consiga fazer de novo, ter de novo. Isto pode ser quase que uma obsessão ao trabalho, à família, à relação.
a tudo que já foi construído. Só que quando você percebe que nessa carta não mostra, mas normalmente esta pessoa tem muito mais possibilidade de prosperidade sem tudo isto, ou olhando, interagindo com tudo à volta. Então, às vezes, a sua sensação de eu tenho isto e não posso perder, enquanto um monte de coisa está acontecendo à sua volta que poderia te dar muito mais uma sensação de olha o que eu construí, olha o que eu aprendi, olha o império atrás de mim, que talvez eu não tive acesso por conta desta prisão ou medo de perder. Aqui temos a carta o carro, carta canceriana, que fala de avanço, ascensão, credibilidade, pioneirismo, viagens, mudanças, reconhecimento, promoção. Então, às vezes, largando aquilo que supostamente é a única coisa que você tem, e quando eu falo largar, não é abandonar, é não estar ocupado carregando no colo o pouco que você acredita ser muito. E de repente você avança mais, cresce mais. Não sei. Não sei. Tenta ver onde vocês têm o signo de Sagitário no seu mapa. É o meu ascendente, então para mim é muito fácil buscar, expandir, curiosamente saber o que acontece lá. Eu não fico muito preso a raízes, né? O signo de Câncer fala muito de raízes, mas eu sinto que a própria raiz, ela se alastra, ela não fica fixa no mesmo lugar. Então dá para ir bem longe, mesmo sendo signos de Câncer, tá? Temos a carta o Mundo, temos o 3 de Copas, temos a carta o Julgamento Perfeito, energia de Saturno, temos o 10 de Copas, maravilhoso, paraíso astral, casa 10, o ponto mais alto do mapa, aqui fala muito de realização. Temos a Imperatriz, também energia de Touro, energia de Libra, adoro essa carta porque ela realiza planos, sonhos de infância, fertiliza isto. As de Ouros, tocando pela primeira vez em algo, até mesmo em Roda da Fortuna. Eita, gente, vou pegar como uma única energia, mas aqui, eu não sei se já aconteceram com vocês. Vamos supor, vocês estão numa situação onde falta algo ou é necessário algo. Só que este algo não existe neste exato momento para você. Então você está numa situação até um pouco complexa, delicada ou até mesmo um pouco difícil. E do nada, a solução vem. Uma pessoa que não entra em contato com você há tanto tempo, de repente entra. De repente resolve. Uma situação que você está esperando há tanto tempo que você até desistiu. De repente entra em contato. De repente paga o que precisa ou faz o que precisava ter feito há tanto tempo atrás. Mas é tão pontual, que parece um milagre. E a gente coloca isso na conta dos anjos, seres de luz, de Deus. Mas na verdade pode ser uma baita de uma coincidência. Quando você mais precisar, ou quanto mais, né, desta sensação de segurança você precisar, vem uma situação e dissolve tudo, resolve tudo. Esta é uma carta que fala de sorte, mudanças, dinheiro. Então, Urano, né? Aqui eu sinto que você vai ter mais uma chance, ou desta vez esta chance pode ser bem mais próspera. Para algumas pessoas, parece que vocês vão ter um novo grupo de amigos, parece que você vai conhecer um novo melhor amigo, melhor amiga, parece que você vai conhecer quase que um professor. Uma pessoa que fala, por que você não olha para isto? Por que você não estuda sobre isto? Por que você não pesquisa mais sobre isto? Por que você está sentindo isso? Por que você tem tanto medo? Este medo não é sobre perder algo que você tem. Claro, isso aqui para mim é valioso, não quero perder. Mas se eu perder, eu sei que eu posso comprar. Se eu perder, eu posso até querer outras coisas para substituir isto. Eu não tenho medo de nunca mais ter. Às vezes, este receio todo não é amor. É um medo de não ser bom o suficiente para conquistar de novo. Então, isto é sobre insegurança e não sobre proteção. Então, julgamento, né, gente? Você vai ter mais uma oportunidade para olhar para tudo isto sem terceirizar, sem culpabilizar, e sim se responsabilizando. 3 de Copas, celebração. A carta do Mundo também é uma carta que fala muito de sorte, sucesso, avanço,
uma nova história, um novo livro, ferramentas para escrever essa nova história, este novo livro. E aqui temos o as de paus, o fósforo aceso, a largada, o começo da corrida ou a escolha, a decisão, a afirmação, o que você quer. Não apenas por querer, mas o que faz sentido para você querer. O subtexto pode ser extremamente importante neste momento, mas aqui eu vejo bastante felicidade, tá? Bastante construção. Não necessariamente através de uma religiosidade, mas sim através de uma espiritualidade, quase que sem rótulos, quase que sem estudos profundos, algo que está existindo a partir de agora dentro de você. Talvez você nem consiga falar sobre como explicar esta espiritualidade, porque não tem em outros lugares, não existe. É algo novo. Então aqui eu sinto você também descobrindo em você uma força, um poder ou uma conexão com este mundo espiritual que ninguém conhece, que nem você conhece, que é uma novidade para você. Mas aqui eu sinto que vem como uma libertação. Mas enfim, vamos falar especificamente de trabalho? Porque se deixar, gente, eu vou me aprofundando, e de repente eu estou fazendo leituras para o plano espiritual. E não é para vocês. Mas enfim, vamos falar no plano físico. Trabalho. O que precisamos saber em relação ao trabalho? A partir de agora, deixem um like, tá, gente? Ativem o sininho. Temos 6 de copas, 6 de copas. Ou você reproduzindo ou continuando a profissão dos seus ancestrais, aproveitando um talento ou uma praticidade, uma facilidade que vem de família, ou você está voltando a fazer algo que você já fazia, ou algo que você sonhava desde criança. Então, até para pessoas que por dinheiro acabaram fazendo outras coisas, trabalhando em outras áreas, talvez, a partir de agora, você comece a pensar, tá, e aquele sonho, e aquela vontade, e aquele propósito, como eu posso voltar? Como eu posso me reconectar com isto? Como eu posso seguir a minha essência? Temos a carta o carro voltando, carta canceriana. Olha, 2 cartas cancerianas, aliás. Para o trabalho, o julgamento. Eita! Ai, que lindo, amo. E o 3 de copas. Em cima do deck ficamos com a Imperatriz. Gente, claro, né, gente? É uma leitura geral. Aproveite esta época, o Sol em Câncer, Lua Nova acontecendo em Câncer. Gente, fazer uma leitura comigo pode te ajudar muito. Eu não vou resolver seus problemas, mas eu vou colocar na mesa coisas que você talvez nunca tenha pensado. O valor é tão, mas tão acessível que é até um pecado você não fazer uma leitura particular comigo. Aliás, vou fazer até o dia 21 de julho, porque meu aniversário é no dia 22, e eu vou fazer uma pequena pausa nas leituras, então aproveitem. É mais uma chance que você está tendo. Aproveite. Aqui temos 6 de copas. 6 de copas normalmente fala da sua primeira infância, primeira fase adulta, dos seus sonhos mais puros, íntimos, até mesmo da sua própria ancestralidade. Esta carta pode representar um reencontro com essa criança interior, pode representar um reencontro com seu passado. Aliás, ontem mesmo eu estava fazendo isto, pensando em tudo, desde os 4 anos de idade, pensando no meu primeiro trabalho, pensando no meu primeiro sonho, primeiras relações, tudo. Uma retrospectiva até para entender quem eu sou hoje. O que eu quero hoje é quase que um elixir. Eu amo olhar para o passado, para saber exatamente aonde eu posso chegar no futuro. E aqui fala do futuro, fala do movimento, fala do carro. A carta, o julgamento, representa a chance que você perdeu, o não ter coragem que você, de repente, não teve no passado, para neste momento você poder avançar, para neste momento você poder se sentir. E o 3 de copas representa uma celebração de finalmente se sentir
completo, se sentir respeitado, se sentir amado, principalmente por você. Só que aqui estamos falando de uma autossuficiência. Aqui estamos falando do valor. Não o que eu dou a você, mas o valor que você se dá. Amor próprio aqui. Então, esta fertilização, este poder, este valor é dado por você. Se você não faz isto, dificilmente o outro fará. E quando o outro faz, pode ser muito mais por interesse do que por amor a você. Então tomem cuidado com isto. Aqui temos o mago, o arcano número 1, o ilusionista, o que faz as coisas acontecerem, o literalmente farmar aura. Para quem não sabe, farmar aura é chegar impactando, se transformar em algo confiante, onde quem vê, quem observa, admira, ou pensa em ter igual. Literalmente, porque nem todos têm um Vavavum. E quem tem um Vavavum hoje, gente, chega em vários lugares, atravessa várias fronteiras. Energia da temperança, Sagitário, tem um Vavavum. E quem tem Vavavum, gente, as portas naturalmente se abrem. É fato. Se você tem luz, você logo, logo chega num lugar melhor. Logo, logo você está numa posição melhor na vida. Então, é mais ou menos sobre desenvolver, porque todos têm um potencial, mas nem todos têm a coragem de se despir de tudo e todos para ser tudo isto, a Imperatriz. Então, para o trabalho, oportunidades voltando, aproveitem desta vez situações onde vão questionar o seu valor. E é aí que você vem, poderoso, poderosa, e mostra com talento, com discernimento, com clareza, com eloquência, tudo que você é capaz de fazer. Gente, não tem como não vencer a partir do momento que você reconhece o seu valor. E cada um é necessário dentro de alguma esfera. Encontre essa esfera e seja necessário neste lugar. Não tem como você não vencer. Independente da idade, tá? Ok, vamos falar um pouquinho por decanato? O que precisamos saber? Para quem nasceu entre os dias 21 de junho até o dia 30 de junho ou 1º de julho, entenda, você faz parte do primeiro decanato, este decanato também é influenciado pela Lua, então existe aqui uma Lua ao quadrado. Cada decanato é diferente um do outro e pode ser que você se identifique também com o segundo e terceiro, porque depende do seu mapa, por isso que é importante fazer a sua revolução solar. Mas enfim, primeiro decanato. O que precisamos saber para vocês? Uma rapidinha, tá? Deixem um like, ativem o sininho, porque eu vou postar outras leituras. Temos o As de Ouros, gosto. O Pajem de Ouros, desculpa, gosto. 8 de Ouros, ok. Amo. E, eita! Primeiro decanato. Gente, o julgamento tá saindo toda hora, tá? Primeiro decanato, talvez aquela mensagem toda é para você, tá? Gente, não sei se vocês estão começando um trabalho exatamente agora ou finalmente transitaram de profissão e estão iniciando exatamente agora. Pode ser que você já esteja num trabalho, mas pode ser que você tenha a promoção ou a responsabilidade ou a posição que você sempre quis. Algo está começando relacionado ao trabalho. E tem um destaque aqui. Tem pessoas falando, elogiando, acreditando em você. Para quem está voltando para o mercado, ou voltando a acreditar em você, parece que está dando certo. O julgamento, mais uma vez, te dando uma oportunidade de fazer diferente desta vez. Então, se lá no passado você ganhou dinheiro, se lá no passado você teve reconhecimento, mas você não aproveitou o dinheiro que ganhou, o reconhecimento que você teve, agora você pode aproveitar, agora você sabe como aproveitar. Eita, primeiro decanato, tá muito bom para vocês, tá? O que eu faria caso vocês não estejam trabalhando? Vai buscar, vai falar, vai mostrar, vai com cara de pau mesmo, se oferecer para tudo e todos. Porque você precisa ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Mas está muito favorável.
Ok, segundo decanato. Vocês que nasceram entre os dias 1º de julho ou 2 de julho até o dia 11 de julho. Vocês são influenciados por Plutão, e Plutão está retrógrado em Aquário, participando deste encontro de 4 planetas a 4 graus no dia 19. Então vocês vão sentir na pele essa transformação. O dinheiro do outro pode voltar. Ok. Voltar não, entrar, né? Fala muito de heranças, ou fala muito de pagamentos, coisas que acontecem e você de repente ganha por isto. A carta louco, o arcano número 0. Ok. Caíram 2. Temos o enforcado e temos o as de paus. Vou pegar como uma única energia. E temos o Cavaleiro de Fogo. Em cima daqui ficamos com 10 de paus. O que eu falaria para vocês, segundo o decanato? Ok, eu sei que a gente fica roteirizando tudo, né, o que queremos, e ficamos jogando para o universo. Ok, isso pode ser uma lei da atração, maravilhoso. Mas tenta ficar um pouco mais livre ou trabalhar melhor no improviso. O louco fala de uma inocência, fala de uma coragem, fala de um GPS, mas é importante maturidade. Eu adoro este louco, mas se ele vai por impulso, com medo ou até mesmo cansado, ele acaba caindo num precipício. Então o que eu diria? Cuidado com os impulsos, cuidado com os sentimentos. Aqui existe uma energia bem forte de ação, de faço e aconteço, mas pode ser prejudicial caso você não esteja muito bem trabalhado. Plutão é a explosão, é a fênix, fala da morte, de pequenas mortes diárias dentro da nossa cabeça, da nossa vida, para uma transformação gigantesca. Então assim, tomem cuidado com os impulsos, cuidado com acidentes, mas se você tiver bem trabalhado, se você conseguir refletir antes de falar ou fazer, você pode se dar muito bem. É quase que uma cara de pau. Falou a coisa certa, não. Falou a coisa na hora certa para a pessoa certa, de repente as portas se abrem bem mais rápido. Eu gosto. Mas claro, sem impulsos. Terceiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23 de julho. Aliás, dia 23, finalmente acaba Mercúrio retrógrado em Câncer. Vai ficar direto. Mas o terceiro decanato é influenciado por Netuno. E Netuno está em Áries, na nossa casa 10. Enfim, ele faz parte também desse encontro maravilhoso dos 4 planetas. Então vamos ver quais são as mensagens para o terceiro decanato. Já começamos com fogo no olhar, Cavaleiro de Paus, uma busca, uma vontade de falar, uma vontade de fazer, de não perder tempo. Isto é maravilhoso. Temos 6 de espadas, algumas viagens curtas ou mudanças de ideia mesmo, insights. Aliás, em movimento você pode escutar e aprender coisas que você pode levar para a vida. Pode ser que algumas respostas que vocês estejam buscando, vocês encontrem na metade do caminho, durante o caminho. Então tentem colocar movimento. Vai de cavalo, vai de barco, vai de vassoura, mas se movimente, porque é neste caminho que você vai encontrar respostas ou mudar completamente a sua vida. Temos a carta que eu mais gosto. Calma. Tô vendo a hora disso aqui derramar. Temos o Rei de Espadas e temos a Roda da Fortuna. Rei de Espadas é a carta mais forte dos arcanos menores. Esta é uma carta que você não sai de casa à toa. Se você está fazendo esse movimento, claro, sempre em movimento, mas se você nesse exato momento está fazendo esse movimento, é porque você tem certezas, ou porque você sabe exatamente o que você quer e aonde você pode chegar. Aqui existe uma possibilidade de liderança, aqui existe uma possibilidade de ser a imagem ou a voz de um lugar, mas principalmente a sua voz, o seu lugar, buscar o seu lugar ao sol. Roda da Fortuna, sorte. Então, neste exato momento, essa energia gracinha, essa energia de Vavavum, o Papa, o grande comunicador, esta energia da comunicação pode fazer você chegar em lugares maravilhosos. Pode fazer com que você mude a sua vida em poucas horas, aliás. Em poucos dias, aliás.
Esta é uma carta energia de Urano, e Urano está nessa jogada. Então a roda girando, e você pode ir surfando nesta roda, sabendo como aproveitar estas mudanças. Aliás, aproveitando lacunas para passar, para chegar, para conquistar lugares que você talvez sonha ou luta há tanto tempo. Gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu amo, amo, amo. Mas é claro que é uma leitura geral, atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.